Eu quero que você abra a sua Bíblia em Jó, capítulo 1. Abra a sua Bíblia em Jó, capítulo 1. Aos visitantes, eu desejo que vocês se sintam no sofá da casa de vocês. Faz de conta que vocês estão na casa de vocês. Jó, capítulo 1, o verso 1 é um verso bem conhecido. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Agora eu quero que você abra, na verdade, deixa aí sua Bíblia aberta, em Jó capítulo 1. O livro de Jó é um dos livros mais fantásticos que existe em toda a Bíblia. Mas até pouco tempo atrás eu não pensava dessa forma. E talvez você também não pense desta forma. E eu não te julgo, eu não julgo você, porque o livro de Jó, ele começa de forma interessante. Os 3 primeiros capítulos têm uma história animada, excitante, e você fica curioso por saber qual que é o fim. E aí, a partir do 3º capítulo, a gente começa um leva e traz. E confesso para vocês, o livro de Jó não é fácil de se entender. E aquilo que a gente não compreende com facilidade, a gente coloca de lado. É assim ou não é? Mas vamos entender qual que é o contexto em que aparece o livro de Jó. Primeiro temos então a descrição de um homem íntegro, fiel, temente a Deus e que se desviava do mal. A história você conhece. Logo em seguida temos uma cena no céu. E por que eu estou falando isso? Porque nós estamos no mês de janeiro. Estamos começando um novo ano, estamos começando também uma nova década. 10 anos estão à nossa frente, um novo ciclo se desponta. E eu não sei se você sabe, mas já passaram-se 12 dias desse ciclo. A gente já começou o 13º dia desse ciclo. E no começo de ano é importante a gente ressaltar as mensagens que vão nos dar força, fôlego físico, espiritual e mental para passarmos pelos próximos 366 dias. Mais importante do que isso, como estamos no início de uma nova década, é ainda mais crucial ainda que a gente se apegue a mensagens que vão nos dar esperança e certeza de que tudo que acontece conosco é providência divina. E é por isso que nós estamos introduzindo a história de Jó. E de repente temos uma reunião no céu, e na reunião lá no céu temos um intruso, Satanás. E Deus faz uma pergunta para Satanás: de onde é que você vem? E muitas vezes a gente não entende a resposta de Satanás. O que Satanás quis dizer para Deus era o seguinte: eu vim do pedaço de terra que é meu. Eu vim do lugar onde eu mando e desmando. Eu vim onde você não tem poder e nem autoridade. É por isso que ele disse: eu vim de passear pela terra e de andar por ela, e vice-versa. E Deus dá uma resposta interessante para Satanás e disse assim: ainda não. Você já observou o meu servo Jó? Ainda não. É como se Deus estivesse dizendo para Satanás assim: você está muito enganado. Tudo que você está pensando, que o mundo inteiro é seu, não é. Tem meu servo Jó. E o contexto do sofrimento de Jó começa exatamente nesse diálogo, no teor desse diálogo.
E pode ser que no decorrer deste ano algumas coisas aconteçam com você, que você e eu às vezes não vamos entender direito o que é que está acontecendo. E é por isso que a gente precisa se apegar à história de Jó. Mas eu não quero ficar no começo da história de Jó. Eu quero ir com você para o capítulo 19 do livro de Jó. É por isso que eu digo que o livro de Jó é uma mina inescavada. Raras são as pregações sobre o livro de Jó. E muitas vezes quando as pessoas pregam, quando as pessoas falam sobre Jó, se atém ao começo da história de Jó. E eu não sei se você sabe, mas todos os dias eu tenho gravado um vídeo com um resumo de um capítulo da Bíblia dentro do programa Reavivados por Sua Palavra. E por coincidência eu comecei pelo livro de Jó. E confesso que quando eu comecei eu pensei, que desafio! O que eu vou falar daqueles capítulos difíceis do livro de Jó? O que eu vou falar quando tiver o diálogo de Jó, de Elifaz, dos seus amigos? O que eu vou falar naquele vídeo? E para a honra e glória de Deus, o Espírito Santo tem me usado para falar para as pessoas, porque eu estou conseguindo fazer os vídeos. Ontem eu gravei o capítulo 22. E nesse percurso de gravar os capítulos do livro de Jó, eu encontrei uma pepita de ouro. Eu encontrei o capítulo 19. E eu quero que você vá até o capítulo 19. E ele tem a ver com o contexto que estamos falando aqui hoje. Eu quero usar o capítulo 19 do livro de Jó sempre que eu tiver uma dificuldade no ano de 2020. Sempre que eu enfrentar alguma coisa no ano de 2020 e nessa nova década que se desponta, eu terei o capítulo 19 do livro de Jó como referência em minha vida. E o meu objetivo é trazer a mesma referência para a sua vida. O meu objetivo é que este seja também um capítulo a qual você possa se apoiar. Eu tenho certeza que durante a sua caminhada, em algum momento, as pessoas vão criticar você. E aí, quando as pessoas criticarem você, e quando você começar a se preocupar com a opinião dos outros, abra a sua Bíblia no capítulo 19 do livro de Jó e leia o verso 4. Eu vou ler aqui na minha versão e vou trazer para você o que Jó quis dizer aqui, tá? Embora haja eu na verdade errado, comigo ficará o meu erro. Na verdade eu gosto de uma outra versão da Bíblia que diz: se eu errei ou não, o problema é meu. Eu quero dizer para você que em 2020 você não tem que dar satisfação para ninguém, a não ser para Deus, o seu Criador. Se você errou ou não errou, o problema é seu com Deus. Resolva primeiro com Ele. Não se preocupe com a opinião das pessoas a seu respeito, porque muitas vezes a gente vive uma vida fajuta, uma vida falsa, uma vida que nós não queremos para nós mesmos, porque a gente se preocupa com a opinião dos outros. E quando a gente se preocupa com a opinião dos outros, algo impressionante acontece. Nós perdemos a nossa essência. E quando você perde a sua essência, significa que você perdeu a referência do amor de Deus por você. Deus espera que você ande corretamente, mas Deus não espera que você fique dando satisfação da sua vida para as outras pessoas. Até porque Deus, que conhece a sua intimidade, sabe que você é muito pior do que as pessoas veem. Faz sentido o que eu estou falando aqui? Sim?
Mas vai haver algum dia do ano de 2020 que você vai se sentir, pode ser que aconteça que você se sinta como se ninguém te ouve. E aí você vai ler o verso 7 do capítulo 19 do livro de Jó. E ele diz assim: eis que clamo violência, mas não sou ouvido, grito socorro, porém não há justiça. Pode ser que durante a caminhada da sua vida e da minha vida, em algum momento pareça, a gente tenha a impressão que ninguém está nos ouvindo. Mas saiba que é só uma impressão, porque havia alguém ouvindo Jó, ouviu tanto que as palavras dele estão registradas, estão aí para você e para mim. Então, quando você sentir que ninguém te ouve, entenda que Jó também se sentiu assim. Pode ser que em algum momento do ano de 2020 você se sinta sem saída. Meu Deus, e agora? Eu não sei para onde eu vou. E quando você se sentir sem saída, você vai abrir a Bíblia no capítulo 19 do livro de Jó e vai ler o verso 8. E diz assim: o meu caminho ele fechou e não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Você já viveu momentos em que você não esperava, não via uma luz no fim do túnel? Era assim que Jó se sentia. Pode ser que em algum momento do ano de 2020 você se sinta envergonhado. E quando isso acontecer, você vai ler o verso 9 do capítulo 19 do livro de Jó. E Jó diz assim: da minha honra me despojou e tirou-me da cabeça a coroa. Às vezes a gente tem a sensação, eu me lembro de uma vez que o meu primo Ranieri, vocês conhecem, ele falou comigo assim: primo, eu achava que eu era um tubarão, mas na verdade eu sou um bagre africano. E quantas vezes a gente pensa que a gente é tubarão e no outro dia a gente acorda se sentindo um bagre africano? Envergonhado, tiraram dele a coroa, deixaram ele envergonhado. Pode ser que em algum momento do ano de 2020 você se sinta desesperado. E aí você vai ler o verso 10 e Jó diz assim: arruinou-me de todos os lados, e eu me vou, e arrancou-me a esperança como a uma árvore. Existe uma tradução que diz: tirou a minha esperança como se arranca uma árvore pela raiz. Tirou tudo. Depois que a sua esperança sai como uma árvore pela raiz, fica alguma coisa? Talvez em 2020, em algum momento, você se sinta longe de Deus. Pior do que isso, Jó se sentiu. Além de se sentir longe de Deus, Jó pensava que Deus o tinha por inimigo. Basta você ler o verso 11 do capítulo 19 do livro de Jó. Jó diz assim: inflamou contra mim a sua ira e me tem na conta de seu adversário. Ele está falando de Deus. Deus se irou contra mim e colocou meu nome na lista negra, no caderninho preto lá. Talvez em algum momento do ano de 2020 você se sinta atacado por Deus.
E aí você vai ler o verso 12 do capítulo 19 do livro de Jó, que diz assim: juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho e se acamparam ao redor da minha tenda. Ele está falando sobre as tropas de Deus. Você já se sentiu assim em algum momento da sua vida? Como se o exército de Deus estivesse acampado para te destruir? Talvez em algum momento do ano de 2020 você se sinta abandonado. E aí você vai se lembrar do verso 13 do capítulo 19 do livro de Jó, em que ele diz assim: pôs longe de mim a meus irmãos, e os que me conhecem como estranhos se apartaram de mim. Até aquelas pessoas que o conheciam agora passam e fazem de conta que não conhecem mais. Tão terrível era a situação de Jó. E a gente pensa que as coisas vão melhorar, mas o discurso dele não melhora. Pelo menos por enquanto não. Jó, em algum momento, ele se sentiu sozinho e abandonado, inclusive pelos seus familiares. E ontem nós tivemos aqui na igreja a definição de parentes e de família, né? Familiares são mães, é a mãe, o pai, os irmãos. Família é a esposa e os filhos. Depois que casa, você constitui uma nova família. Mas até os familiares de Jó o haviam abandonado. Ele se sentiu sozinho. Verso 14 diz assim: os meus parentes me desampararam e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Talvez no ano de 2020, em algum momento, você se sinta rejeitado. Jó se sentiu assim também. O verso 15 diz: os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho, e vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Imagina a cena. Jó era homem de muitas posses, tinha muitos bens, tinha muitos funcionários para ajudá-lo a cuidar dos seus bens e das coisas que ele tinha. E agora nem aqueles que ele deu emprego um dia o reconhecem. Até quem foi empregado dele virou as costas para ele. Pode ser que em algum momento de 2020 você se sinta sem moral, zero moral. E aí você vai ler o verso 16: chamo o meu criado e ele não me responde, tenho de suplicar-lhe eu mesmo. Imagina a cena. Aquele que ficou por último não obedece mais. Parece que quando o dinheiro se vai, a moral da pessoa também se vai, o respeito também se vai, a dignidade vai embora. Pode ser que em algum momento de 2020 você se sinta doente, sem saúde. Veja o que diz o verso 17 e compare o seu estado com o estado de Jó. Jó diz: o meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos de minha mãe. Jó se sentia completamente podre, mal cheiroso, mau hálito, a ponto de nem a mulher suportar.
Pode ser que em algum momento do ano de 2020 você se sinta desrespeitado. E você vai ler o verso 18. E Jó diz: até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me, zombam de mim. Você já pensou que situação? Chegar ao ponto da molecada da rua zombar porque você não consegue se levantar do monturo que você está. E eu gosto do capítulo 19 do livro de Jó, porque ele muda as nossas perspectivas, ele muda a nossa concepção daquilo que é ruim em nossa vida. Pelo menos esse foi o efeito que aconteceu na minha vida. E às vezes a gente não consegue olhar para aquilo de bom que está acontecendo conosco. E o ser humano, ele gosta de comparação. E aí eu quero que você se compare com Jó. Será que você está pelo menos a 1/10 daquilo que ele estava passando? Se você ler o verso 20, vai perceber que Jó se sentia à beira da sepultura, já prestes a cair e morrer. Ele diz assim: os meus ossos se apegam à minha pele e à minha carne, e salvei-me só com a pele dos meus dentes. Você já passou por situação assim? De estar tão magro a ponto de estar só a pele e o osso? Eu quero finalizar de duas formas, falando sobre o final do capítulo 19 do livro de Jó. E que bênção que é esse capítulo, que bênção que é esse capítulo em minha vida. E eu espero que ele seja uma bênção em sua vida também. Quando algo desse nível estiver passando por sua vida, eu quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 19 do livro de Jó e leia o verso 25. E Jó diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. A maior das projeções que um ser humano pode ter em sua vida é a projeção de ver Cristo Jesus, o meu Redentor e o seu Redentor, voltar. E agora eu quero finalizar mostrando para você como que Jó respondia aos seus amigos, aos seus mal educados amigos, aos seus inconvenientes amigos. Eu não sei sequer se a gente pode chamá-los de amigos terríveis. Os 2 últimos versos do capítulo, ele diz o seguinte: se disserdes como o perseguiremos, e a causa deste mal se acha nele, temei, pois, a espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para saberdes que há um juízo. Eu quero finalizar agora com 2 pensamentos. O primeiro pensamento é da certeza que Jó tinha, da entrega perfeita que ele já havia feito a Cristo Jesus. E essa entrega o deu a capacidade de dizer para os seus não tão amigos assim: olha, segurem a língua de vocês, porque existe juízo.
As acusações que vocês estão me fazendo são infundadas. Controle sua boca. Não tenha medo de mim, não. Tenha medo de Deus. Porque Ele está vendo e está ouvindo o que vocês estão dizendo. E a segunda reflexão é que você tenha uma fé inabalável na volta de Jesus. Nós costumamos dizer, e é verdade, que o fim está próximo. E nós costumamos dizer também que a salvação está próxima. Entenda que o fim estar próximo e a salvação estar próxima não diz respeito a algo cronológico, não diz respeito a tempo, mas diz respeito à geografia. Está próximo de perto, palpável, tangível, visível, alcançável para qualquer pessoa, para mim e para você. Eu quero orar com você que entendeu a história de Jó e que a partir de hoje, quando vier um pensamento de reclamação na cabeça, vai abrir a Bíblia no capítulo 19 e vai comparar a sua vida com a vida de Jó. E vai entender que você está vivendo a graça de Deus. Eu quero orar com você. Quem quiser orar comigo, por gentileza, fique de pé, para nós finalizarmos esse culto. Deus, como é bom poder abrir a Tua palavra e compartilhar os Teus ensinamentos. Como é bom ouvir a Tua voz e saber que o Deus Espírito Santo fala a cada um de nós através da Bíblia. E nós ouvimos hoje, Deus. Nós aprendemos que não devemos reclamar. Nós aprendemos que devemos cuidar da nossa vida. Nós aprendemos que mesmo diante de todas as adversidades, o nosso Redentor vive. E eu posso imaginar, Deus, os pensamentos de Jó. E eu sei, Deus, que ele não conhecia o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por ele. Então, Deus, hoje nós estamos em maior vantagem, porque a história nos conforta. A história de um túmulo vazio nos dá a certeza de que o nosso Redentor vive. Nós te agradecemos porque o Senhor nos resgatou e te pedimos que a cada dia a esperança da vida eterna possa brotar em nosso coração. Ajuda-nos a entender, Deus, que a salvação ela é tangível e ela está próxima de nós. Próxima de forma que nós podemos pegá-la hoje. Ajuda-nos se nos faltar força. Nós te pedimos em nome de Cristo Jesus, aquele que é justo e vive e reina para todos sempre. Amém.